Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 10, de versículos 1 ao 9. Hoje é dia de São Lucas, então dá uma conferidazinha no nosso Inspira Santo sobre São Lucas, né? E já passamos da metade do mês e não estamos em 50% da arrecadação do nosso Ser Feliz. Se despertar na UIN, meu irmão, minha irmã, foi uma grande graça de Deus. Não é possível que isso também não se transforme para nós em força de evangelização. Mas aperta o cinto que hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus em velocidade máxima, não é? Brincando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, e a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, provavelmente o Evangelho de hoje foi escolhido deste, né? Porque acredita-se que Mateus, ele era um desses 72 discípulos. Não tem como ter certeza porque os 72 discípulos não foram nomeados, né, pela palavra de Deus. Mas de qualquer forma, esse evangelho ele traz para nós um grande ensinamento. Primeiro, Jesus envia aonde Ele mesmo deve ir. Ou seja, o envio de Jesus não é simplesmente como um representante. O envio de Jesus, a nossa presença, quando somos enviados por Jesus, não é simplesmente um símbolo, né? É onde o próprio Jesus deve ir. E Ele faz isso porque Ele mesmo, Jesus, vai conosco, compreendem? Então, é de certa forma uma presença sacramental no mundo. Nós estamos nesse mundo para manifestar visivelmente a graça, a glória de Deus. Compreendem? E claro que isso se aplica aos missionários, e um abraço aí para todos os missionários da Comunidade de Vida, todos os irmãos e irmãs que se doam, que se dedicam na missão evangelizadora de propagar o anúncio do Emmanuel, o encontro salvífico, né? Mas não só para eles, todos nós, todos os cristãos temos a missão de evangelizar. Somos, como diz o documento de Aparecida, em 2006, se não me falha a memória, todos os cristãos devem ser discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, e ao mesmo tempo missionários. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, diz Jesus, Mateus 28, capítulo 28. No finalzinho do Evangelho, ele diz: anunciai o Evangelho a toda criatura. É um mandamento, é um mandato de Jesus. Costumo dizer que é um mandamento esquecido. E como nós devemos anunciar o reino de Deus? Ele mesmo fala no Evangelho de hoje: olha, não leveis bolsa, nem 2 sandálias, mas vai simples, leve só um cajado para se proteger dos animais. Mas isso mostra para nós, atualizando, hoje ninguém anda, né, de símbolo, de roupas longas, com cajados na mão, né? As pessoas andam de ônibus, de carro, de avião, os grandes missionários. Um abraço aí, Leandro e Ana, né, que estão em Guiné-Bissau. Mas atualizando isso para os nossos dias ir na nossa simplicidade mesmo, sem se preocupar em elaborar grandes discursos, sem se preocupar em fazer grandes coisas, porque eventualmente muita gente usa dessa desculpa, né? Ah, mas eu não sei como falar, não sei o que falar. E aí isso é uma desculpa para não evangelizar, é uma desculpa para não falar de Deus, é uma desculpa para não anunciar. Não, todos nós, meus irmãos, encontramos-nos com essa obrigação. Se nós amamos a Deus, nós queremos compartilhar da graça de Deus. Se nós comemos uma comida gostosa, por exemplo, nós gostaríamos que os nossos familiares, os nossos amigos também provassem dessa comida. De igual modo, se eu vejo que a graça de Deus, que a força do carisma, da obra Lumen, na minha vida me impacta, traz mudanças, traz alegria, traz transformação na minha vida, eu também vou procurar levar
essa mudança, essa alegria, essa transformação para a vida das pessoas. Anunciar, meus irmãos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Em outra passagem, se não me engano também do Evangelho de Lucas, Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós. O que isso quer dizer? Que o próprio Jesus está no nosso meio. O reino de Deus não é somente a consumação escatológica, ou seja, quando Jesus voltar na sua vinda definitiva, que a igreja chama de parousia, claro, ali é o reino completado, é o reino definitivo. Mas não é só isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é hoje, quando nós vivemos em concórdia, em paz, em harmonia, quando vivemos os mandamentos da graça de Deus, quando nós propagamos o reino de Deus, quando nós evangelizamos os pobres. Isso é um grande sinal no Evangelho de Lucas do reino de Deus. Então, anunciar o reino de Deus está próximo. Muita gente sofre, meus irmãos, excluída da sociedade. Muita gente sofre amarrada nos males da indiferença, da lógica do ter, do poder e do prazer. Nós precisamos anunciar o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é como um grão de mostarda, uma pequena semente, mas que depois de plantada no coração, ela se alarga de tal forma que alcança espaços inimagináveis, tamanhos, proporções inimagináveis. Portanto, meus irmãos, confiemos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo e as pessoas precisam saber disso. Quanta gente precisa encontrar o Emanuel, esse Deus encarnado. Quanta gente precisa encontrar com o Deus que se faz próximo. O reino de Deus está próximo. Quanta gente precisa encontrar com Jesus abandonado, meus irmãos. E quem é que vai anunciar isso? Somos nós. Não sozinhos. Não sou eu que me elevo acima das minhas forças, não é? E como um grande homem, um grande exemplo de virtude, vou anunciar o reino de Deus. Não. Jesus mandou ir 2 a 2. Porque o primeiro testemunho que nós precisamos dar é o testemunho da fraternidade. O testemunho de uma vida em comunidade, o testemunho de uma vida doada, de uma vida entregue pelo reino de Deus. E por fim, meus irmãos, no Evangelho de hoje também fala, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Nós não vamos para o mundo para nos sobrepor com uma força ou uma onipotência, não. Nós vamos nesse mundo mesmo que sejamos perseguidos. Nós vamos mesmo que corramos perigos. Nós vamos mesmo em meio a possíveis danos, porque os lobos querem nos atacar, mas nós não desistimos de evangelizar. Mesmo que a sociedade diga que nós sejamos bestas, que estamos gastando a nossa vida, consumindo os nossos perfumes em lugares podres, que os lugares onde o Emanuel está, muitas vezes são lugares podres, fedorentos. E as pessoas podem olhar e dizer que nós estamos gastando a nossa juventude, as nossas forças, as nossas potências com coisas vãs. Que não adianta, porque muitos irmãos não se recuperam, porque a taxa de recaída é alta. Isso não importa, meus irmãos, são almas, são pessoas. E por uma só pessoa Jesus morreria, por uma só pessoa nós vamos lá. Vejam, nós vamos como ovelhas no meio de lobos, para anunciar a vida nova do Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.